Dessalinização. Transformando água do mar em água potável. Todos os dias, uma usina de dessalinização converte 7 milhões de litros de água do mar em água potável, utilizando uma quantidade considerável de energia. Eles removem o sal da água do mar em apenas 90 minutos. Mas como essa água se torna potável? Visitamos uma planta de dessalinização para descobrir como isso acontece. O que é dessalinização? A água potável é uma solução para a escassez de água. A dessalinização da água do mar é um processo que envolve a eliminação de sais potável e adequada para consumo em regiões onde há escassez de água doce. Usinas de dessalinização tornam possível o acesso à água potável em locais com recursos limitados. Essas usinas removem o sal da água do mar, transformando em água adequada para o consumo humano. Escala global da dessalinização. Litros por dia. Esta planta, por exemplo, converte 7 milhões de litros de água salgada em água potável todos os dias. Usinas no mundo. Existem mais de 19 mil usinas de dessalinização no mundo. Litros diários. Produzindo mais de 45 bilhões de litros de água por dia. Localização estratégica. A usina que visitamos está localizada ao lado de uma usina de energia que utiliza a água do mar para resfriar seus condensadores. Após esse resfriamento, a água percorre dutos subterrâneos até a planta de dessalinização. Essa usina é capaz de transformar água salgada potável em apenas 90 minutos. Cercados pelo mar por todos os lados, não há falta de água salgada. O desafio é como torná-la potável. O início do processo. Coleta da água. A água é tratada em várias fases antes da remoção do sal. O processo de dessalinização começa com a coleta da água do mar por meio de entradas abertas. Localização estratégica. Um local estratégico é escolhido para garantir um fornecimento constante de água de alta qualidade e para minimizar o impacto ambiental. Captação distante. A água do mar é captada a várias centenas de metros da costa. Sistema de captação. Grades e filtros bloqueiam objetos grandes e impedem a entrada de vida marinha. Um tubo de 63 centímetros de diâmetro extrai cerca de 15 milhões de litros por dia, mais de 10 mil litros por minuto ou uma banheira por segundo. Durante a captação, o uso de bombas é necessário para empurrar a água do mar em direção à planta. À medida que a água entra, visitantes indesejados aparecem. Moluscos, águas-vivas, caranguejos e às vezes peixes pequenos. Primeira filtragem. Peneiramento inicial. Para evitá-los, uma enorme grade funciona como uma peneira, bloqueando tudo que tenha mais de 4 a 5 milímetros de diâmetro. Filtragem progressiva. A água passa por diversas grades que filtram os maiores detritos. Problema persistente. Mesmo após remover essas criaturas, a água ainda está cheia de pequenas partículas e sedimentos suspensos. A solução é um processo chamado filtragem. Filtragem por areia. Neste estágio, a água passa por tanques com leitos de areia. A ação da gravidade força a água a passar pelos espaços minúsculos entre os grãos de areia, retendo as partículas em suspensão. A sujeira se agarra à areia. A água parece limpa, mas ainda contém partículas microscópicas. Tratamento químico. Agitação mecânica. Para eliminá-las, a planta usa lâminas grandes que agitam a água, adicionando 2 elementos químicos. Hipoclorito de sódio. Um desinfetante que elimina micro-organismos presentes na água. Sulfato férrico. Um coagulante que se liga aos resíduos e à areia, formando torrões maiores que afundam, removendo grande parte da sujeira da água. Mas o processo ainda está longe do fim. Segunda fase do pré-tratamento. A água então passa por um conjunto de bacias para a segunda fase do pré-tratamento. Dentro de cada filtro, uma corrente de ar agita constantemente a areia, proporcionando uma filtragem ainda mais fina. As partículas microscópicas são removidas com mais precisão. A água do mar é temporariamente armazenada em tanques gigantes de 500 mil de litros. Agora limpa. Ela está pronta para a extração do sal. O desafio do sal. O sal, porém, é difícil de remover, pois é naturalmente atraído pelas moléculas de água. Para purificá-la, é necessário quebrar essa atração. Isso é feito através de um processo chamado osmose reversa. Aqui é onde a mágica acontece. O segredo para eliminar o salífuga.
Cada componente desse sistema controla a pressão da água, aumentando-a gradualmente até alcançar 60 barras. Ou seja, 60 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Osmose reversa. O coração do processo. Com essa pressão, a água entra nas unidades de osmose reversa equipadas com membranas semipermeáveis. Essas membranas permitem que apenas moléculas de água passem, retendo sais. Cada conduto possui 8 membranas que funcionam como filtros altamente seletivos. As moléculas de água, menores que as de sal, atravessam as membranas e são coletadas como água purificada no lado do permeado. Membranas de alta tecnologia. Poros ultrafinos. As membranas contêm camadas de folhas plásticas com poros até 100 vezes mais finos que um fio de cabelo humano. Captura seletiva. Elas capturam os cristais de sal e outras impurezas, permitindo apenas a passagem da água limpa. Coleta central. À medida que a água avança, o centro do tubo coleta o líquido purificado. Gerenciamento da salmoura. Os sais e demais impurezas rejeitados acumulam-se no lado da entrada, formando um fluxo concentrado chamado salmoura. Essa salmoura, contendo alta concentração de sais e minerais, é removida do sistema e tratada. Cerca de 99,8% do sal é corretamente extraído. Para cada 2 litros de água salgada, obtém-se 1 litro de água doce e 1 copo de salmoura concentrada. Monitoramento e tratamento de resíduos. Monitoramento contínuo. Os operadores da planta monitoram cerca de 10.000 membranas, enquanto os resíduos previamente eliminados seguem para grandes tanques de tratamento químico. Sedimentação. Os sólidos se depositam no fundo e são reaproveitados no início do processo para reciclagem. Prensagem. Rolos de prensa retiram a água restante dos sólidos antes que eles sejam transportados para aterros. Devolução ao mar. A salmoura extraída é diluída e devolvida ao mar, sem afetar a salinidade natural da água. Ajuste de pH. Após a osmose reversa, a água purificada pode ter um pH diferente do ideal para o consumo humano. Isso é ajustado com a adição de ácidos ou bases para atingir níveis seguros. Remineralização. Cálcio. Como a água dessaliniza tem baixa concentração de minerais essenciais, como cálcio e magnésio, realiza-se a remineralização. Sabor. Isso melhora o sabor e qualidade da água, reequilibrando seu perfil mineral e oferecendo benefícios à saúde. Água potável. Com os minerais na medida certa, a água agora está própria para consumo. Desinfecção final. A água apenas precisa ser tratada com cloro para garantir que nenhum micro-organismo sobreviva, mesmo que o pré-tratamento já tenha incluído desinfecção. Esse passo adicional garante que qualquer bactéria que tenha resistido ao processo de dessalinização seja eliminada. Utilizasse cloro antes da distribuição final. Controle de qualidade. Testes extensivos. A água purificada passa por testes extensivos para garantir que atenda aos padrões de qualidade estabelecidos por autoridades reguladoras. Parâmetros analisados. Os testes analisam parâmetros como turbidez, sólidos dissolvidos, presença de metais pesados e concentração de desinfetantes residuais. Monitoramento automatizado. Um sistema automatizado monitora sua composição química para garantir que seja potável. Distribuição e impacto global. Após passar pelo pós-tratamento e pelos testes de qualidade, a água é distribuída para os consumidores por meio da rede de abastecimento. Essa é uma das 20.000 usinas de dessalinização existentes no mundo, fornecendo água para mais de 300 milhões de pessoas. Se você quiser saber como é extraído o petróleo, o link está na descrição e também no primeiro comentário.